Olá pessoal, oi de novo. Na aula de hoje vamos falar sobre um tipo de movimento que ocorre sob a ação de uma mola. E esse primeiro tipo de movimento é o movimento chamado oscilador harmônico simples. A equação do movimento de um oscilador harmônico simples, ela pode ser obtida relacionando a lei de Hooke à segunda lei de Newton, ok? Então, o que quer dizer isso? Bom, a lei de Hooke nós conhecemos. Nós sabemos que a lei de Hooke, acabamos de ver ela, né? Ela é menos kx, né? Sabemos também que a segunda lei de Newton é massa vezes aceleração. E além disso, nós sabemos que essa aceleração, né? Se fôssemos escrevê-la aqui novamente, ela é dv dt. Então, nós vamos relacionar a lei de Hooke com essa segunda lei de Newton. Dessa forma, né, F é m dv dt. Então, vamos colocar ali que m dv dt é igual a menos kx, né, vetorial i. Como este movimento ocorre no eixo x, nós podemos evitar as notações vetoriais. Dessa forma, nós vamos poder dizer que m dv dt é igual a menos k vezes x, né? Aqui, nós poderíamos fazer como a gente fez num exercício anterior nosso, onde dv dx vezes dx dt era igual a vdv. No entanto, dessa vez, nós não vamos obedecer esse raciocínio, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um parênteses aqui, e nós vamos dizer que m dv dt é igual a menos kx, e daí nós vamos dividir os dois lados aqui por m. Daí o que vai acontecer? Do lado de cá vai ficar m dv dt sobre m, e do lado direito ficaremos com menos kx sobre m. O que nós podemos matematicamente fazer nessa equação? Podemos simplificar, né? Esse m a gente simplifica com esse m. Teremos que dv dt é igual a menos kx sobre m. Continuando essa nossa expressão, se nós pegarmos essa equação e colocarmos todas para o mesmo lado, o que nós teremos? Nós teremos dv dt mais kx sobre m igual a zero, certo? Bom, matematicamente, a gente sabe que dv dt é um valor de aceleração, certo? Que também pode ser escrito da seguinte maneira: dv dt pode ser igual a dx quadrado sobre dt quadrado. Logo, essa expressão aqui de cima pode ser descrita da seguinte forma: d quadrado x dt quadrado mais kx sobre m igual a zero, certo? Essa equação, que pode parecer assustadora, é uma equação diferencial linear e homogênea, certo?
Essa equação diferencial vocês provavelmente já estudaram em alguns outros momentos na física, ou até mesmo na matemática. E essa equação diferencial, ela pode ser escrita da seguinte forma, tá? Então, podemos escrever ela da maneira como ela está colocada aqui, ou podemos escrever ela da seguinte forma: d quadrado x dt quadrado igual a x dois pontos, que representam o valor de uma aceleração, ou pode ser escrita como k sobre m igual a ômega zero ao quadrado, onde ômega zero representa uma frequência angular. Logo, né, eu posso escrever essa equação diferencial assim: x dois pontos mais ômega zero ao quadrado x igual a zero. Então, essa é uma segunda maneira de representar a mesma equação diferencial linear e homogênea. Não sei se vocês lembram do cálculo, né? Mas essas equações diferenciais, elas geram soluções, certo? Essa equação aqui, em particular, ela vai ter duas soluções de equações diferenciais que são expressas da seguinte forma. Então, vamos colocar aqui, soluções. Certo? A primeira solução, ela pode ser x em função de determinado tempo de a seno de ômega zero t menos delta. Certo? E a segunda solução para essa equação pode ser x em função de tempo igual a cosseno de ômega zero t menos φ. Certo? Onde esses valores, né, de φ e delta diferem entre si por π sobre 2. Certo? Outra informação importante é que essas equações exibem bem o comportamento senoidal ou cossenoidal de um oscilador harmônico simples. A partir desses valores, nós podemos calcular o período de uma equação de um oscilador harmônico simples. E como é que ficam esses períodos? Bom, nós temos o valor do ômega zero e nós sabemos que ômega zero é 2π sobre t. Se nós isolarmos o período nessa equação, nós teremos que período é 2π sobre ômega zero, né? Como nós também sabemos, daqui dessa equaçãozinha, né? Ômega zero ao quadrado é k sobre m. Logo, ômega zero é raiz quadrada de k sobre m, né? Dessa forma, o período pode ser calculado por 2π raiz quadrada de m sobre k. E essa é a equaçãozinha do período que a gente obtém ao calcularmos, né, o movimento de um oscilador harmônico simples. Certo? Cabe ressaltar uma lembrança importante que o Barcelos, o livro que a gente utiliza da disciplina, ele dá um outro resultado para esse período, certo? Mas está errado lá no Barcelos. A maneira correta do período de um oscilador harmônico simples é obtido a partir desta equação. Bom, como a gente tem o período, tendo o período, a gente consegue calcular a frequência, tá? Porque nós sabemos que frequência é o inverso do período. Então, o que a gente vai fazer? No lugar desse período aqui, a gente pode... Um é o inverso do outro, né? Então, se frequência é o inverso do período, o período também é o inverso
da frequência. Então, o que a gente vai fazer? Substituir esse t aqui por 1 sobre f. Então, teremos 1 sobre f é igual... Já vou tirar a equaçãozinha, tá, pessoal? É igual a 2π sobre raiz quadrada de m sobre k. Certo? Como é que a gente resolve isso, né? Bom, matematicamente, para resolver essa equação, conseguir acharmos um resultado, a gente tem que tirar essa raiz. E para tirar essa raiz, a gente eleva os dois lados ao quadrado. Então, nós teremos aqui 1 sobre f ao quadrado igual 2 ao quadrado. 4, π ao quadrado, π ao quadrado. E aqui, 2 vai dar 1, vai ficar m sobre k. Certo? Então, o que vai acontecer? Nós queremos saber o valor da frequência. Então, vamos isolar essa frequência. Para isolar essa frequência, né, eu vou passar esse k que está dividindo para o outro lado. E o 4π quadrado m, eu inverto, né, passo para o outro lado. Então, vai ficar 4π quadrado m igual a f quadrado. Para tirar esse ao quadrado, raiz do outro lado. Então, vai ficar raiz quadrada de k sobre 4π quadrado m igual a f. Logo, f será igual a 1 sobre 2π, porque o 4π quadrado pode ser tirado da raiz, né? Raiz quadrada de k sobre m. E essa é a frequência de um oscilador harmônico simples. Ok? Bom, determinamos então o valor do período de um oscilador harmônico simples e determinamos a frequência de um oscilador harmônico simples. Um bom exemplo de MHS é o pêndulo de Foucault. Este pêndulo ele foi construído em 1851 com o objetivo de comprovar o movimento de rotação da Terra. Este não foi o primeiro experimento construído com este objetivo. Em 1600, Giordano Bruno foi condenado à fogueira pela Inquisição porque acreditava que a Terra se movia em torno do seu eixo e em torno do Sol. 33 anos depois, Galileu Galilei só não teve o mesmo destino porque renunciou à sua convicção científica. A dificuldade em confirmar a rotação da Terra reside no fato de que se trata de uma rotação muito lenta, em torno de 0,0007 rotações por minuto. Bom, então, em 1851, o astrônomo francês Foucault realizou uma experiência. Com uma corda de 67 metros fixa no teto do Panteão de Paris, ele suspendeu uma esfera de ferro de 28 quilogramas e imprimiu-lhe um movimento pendular. Aqui, um vídeo do pêndulo localizado no teto do Panteão de Paris, mostrando o movimento pendular da estrutura. Este experimento ficou mais conhecido pelo nome do dispositivo usado, isto é, pelo pêndulo de Foucault, tendo sido considerado pelos leitores da revista Physics World o 10º mais belo experimento da física. Foucault percebeu que ao deixar o pêndulo oscilando, além do movimento esperado, ele realizava um movimento de rotação causado pelo movimento da Terra em torno do próprio eixo. Através de cálculos, ele determinou que o período dessa rotação era influenciado diretamente pela latitude do local onde a medição fosse feita. Por exemplo, nos polos, o movimento levaria exatas 24 horas e exatamente na linha do Equador não existiria movimento circular, com o pêndulo indo e voltando sempre na mesma linha. Hoje, o assunto sobre pêndulos não é mais um problema, tanto que existem várias igrejas onde se pode ver um pêndulo de Foucault em movimento, como a Catedral de Santo Isaac, em São Petersburgo, na Rússia, ou a Igreja de São Pedro e São Paulo, na Polônia.
Então, por hoje é só. Espero que a aula tenha sido clara. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo ou pelo e-mail, ou aqui na sala, ou via WhatsApp, né? E na próxima aula a gente vai ver mais 2 tipos de movimento que representam também movimentos sobre a ação de uma mola. Até lá, pessoal!